Olá! Então, mais um vídeo aqui no canal. Peço que vocês dêem um like aí se gostarem dos nossos conteúdos. O nosso vídeo de hoje é sobre inchaço articular ou rigidez articular. Então, os inchaços articulares são extremamente comuns, tanto em pacientes jovens como nos pacientes mais velhos. E existem inúmeras causas. Então, vamos tentar dividir as principais causas e o porquê isso pode acontecer. Uma causa extremamente comum são as causas relacionadas com a idade e com doenças crônicas, como por exemplo a osteoartrose. O processo degenerativo articular pode causar inchaços nessas articulações, uma sensação que elas estão mais estufadas, os dedos maiores ou mais grossos. Isso pode acontecer por um processo crônico, que vai evoluindo com o tempo. E geralmente o tratamento varia muito da etiologia. Quando o processo é uma osteoartrose, é um processo de desgaste. E esse processo de desgaste a gente tem ferramentas que a gente pode utilizar para tentar freá-lo ou minimizá-lo com o passar dos anos. Isso pode ser dado tanto como órteses, como medicações ou principalmente com a qualidade de vida do paciente, que está relacionado principalmente à atividade física que ele exerce e à alimentação que ele tem, assim como a qualidade do sono. Quando ela tem uma relação já com doenças autoimunes, que também pode ter todas essas relações são importantes, mas há necessidade de um diagnóstico mais preciso e um tratamento mais específico para cada causa. Então essas são as causas iniciais, as causas mais degenerativas ligadas ao desgaste à idade ou alguma doença autoimune. Existe uma causa específica que é muito comum nos mais jovens, que é a causa traumática. A causa traumática pode fazer rigidez, pode levar a aumento de volume das articulações. Quando você tem um trauma na mão, às vezes a mão tem uma drenagem linfática, principalmente vindo pelo dorso. Se ela tiver um inchaço e tiver dificuldade de retornar esse líquido que fica acumulado, você vai ter uma mão mais inchada. Enfim, então alguns traumas naturalmente podem fazer isso. Entorses nas regiões das articulações também podem fazer isso. Fraturas podem fazer isso. E isso faz com que a pessoa naturalmente tenha um inchaço que pode ser localizado ou difuso. E esse inchaço, muitas vezes, ele é de difícil tratamento, porque o paciente tem muita dor associada e se ele não tirar a causa específica desse inchaço ou não imobilizar, talvez por um tempo, para tratar um entorse ou uma lesão ligamentar ou uma fratura, que às vezes precisa até mesmo de uma cirurgia, ele pode permanecer com esse membro inchado por mais tempo e ter até um processo que é a terceira causa que eu falaria de inchaço, que geralmente são os processos distróficos reflexos, que são processos que acontecem exatamente por um não cuidado numa lesão traumática em que se permanece inchada essa mão e naturalmente os pacientes podem ter uma dor acima da média. E uma das características dessa doença, que é a distrofia simpático reflexo, é esse inchaço, principalmente na primeira fase, a fase dolorosa da doença, em que o paciente tem esse problema e muitas vezes ele demora muito tempo para passar. Por exemplo, uma distrofia, a gente quando conversa com os pacientes e a gente faz um diagnóstico desse quadro, em muitos casos que o paciente tem esse diagnóstico bem preciso, eles ficam até um ano para melhorar a sua mobilidade e esse seu inchaço na mão, exatamente por um processo que não tem necessariamente a ver com o trauma, sim com inúmeras variáveis, desde, por exemplo, doenças prévias que o paciente tem, até mesmo idade, sexo, por exemplo, o sexo feminino tem uma tendência maior e algumas doenças prevalentes como diabetes, é muito mais comum você ver esses pacientes terem esses danos distróficos reflexos. E para complementar então esse quadro que falamos das lesões, temos que falar dos traumas cirúrgicos. A própria cirurgia também causa esse inchaço. Então é muito importante a fisioterapia precoce, a mobilidade precoce, principalmente após o trauma cirúrgico. Porque o trauma que é causado na cirurgia faz com que você perca a mobilidade dos membros. Então o médico sempre tem que estar atento ao paciente ganhar o mais precocemente possível os movimentos para tirar esse inchaço consequente da cicatrização que é feita ali e do processo inflamatório que é criado naquele local. Então,
em resumo, temos basicamente essas 4 causas que a gente vê nos nossos consultórios, que pode ser uma das causas que você tem esse inchaço. Ou você tem uma causa, uma doença inflamatória, que pode ser degenerativa ou autoimune, ou você tem um processo traumático que causou isso e que você tem que prontamente tratá-lo para não desenvolver um segundo processo, ou muitas vezes, independente disso, você pode desenvolver um processo distrófico reflexo, que é um processo, uma distrofia simpático reflexa, que é um outro processo que tem uma dor muito mais elevada que os outros 2 processos, e o processo cirúrgico traumático é muito comum de termos essas rigidezes. Dúvidas, perguntas, não deixe de clicar nas nossas redes sociais. Obrigado.